Coragem Cast no ar, direto da Vila Romana, em São Paulo, dos estúdios Voz. E hoje eu tô aqui com uma convidada que me chamou muita atenção na internet. Ela tem uma presença impecável na internet, com vídeos que misturam conteúdo e, pra mim, divertimento. Porque você faz de um jeito tão engraçado. E o assunto é sério, porque ela é psicóloga. Ela é Jéssica Oliveira e ela tem um recorte incrível que eu vou contar daqui a pouco. Mas primeiro deixa eu dar as boas-vindas. Obrigada, Fabi. Seja bem-vinda. Eu fiquei tão feliz quando a gente se conectou na internet. Eu já achava o seu trabalho tão bacana, seu conteúdo tão legal. Então, eu fiquei muito feliz que a gente sai do online para a vida real. Exatamente. Não é isso? Jéssica fala sobre narcisismo, relacionamento abusivo. Só que ela traz o conteúdo que é, para quem passa por isso, doloroso. Muitas vezes muito pesado, muito delicado. E você traz uma leveza que o que eu acho mais bacana do que você faz é que você acende luzes nas cabeças das pessoas. Vamos explorar o meu esquisito, mas enfim. E aí faz assim, será que eu tô passando por isso? Sim. Isso que eu acho mais legal. Porque às vezes é tão silencioso. O abuso físico, ele deixa marcas. O psicológico, ele não deixa marcas visíveis ali. E aí, às vezes, você nem sabe se você tá ou se você não tá. É. E aí, quando você traz esse conteúdo do jeito que você traz, e Jéssica acumula uma centena de 114 mil? 114 mil seguidores nas redes sociais, no Instagram. Então, é uma presença muito atuante, num recorte muito pequeno. Sim. E aí, eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste com o tanto de gente que você tem pra falar desse assunto que é tão delicado. Então. O que é que você acha disso? É, realmente. Tem muitas mulheres, né, passando por relações abusivas. Gente, tudo bem? Obrigada pelo convite. Imagina! E é um assunto muito delicado. E relacionamento abusivo, né, não é só agressão física. Exatamente o que você falou. O abuso psicológico, às vezes, ele é muito sucinto. Então, muitas mulheres passam e não sabem. E muitas me procuram, Jéssica, tudo que você fala no vídeo, o meu parceiro é assim. Ele é narcisista? É esse clique que eu acho que você dá na cabeça das pessoas. É a Porque aí, quando você dispara esse clique na cabeça da pessoa, ela vai começar a olhar para aquela relação e vai dizer, isso tá saudável? Será? Mas esse estalo eu acho que você dá muito bem. Porque você traz com leveza. E assim, a gente não tá na internet só pra ver aquelas coisas pesadas. Porque é já um tá assunto muito maçante e pesado, né? E eu não sou uma pessoa séria, assim, sabe? Não sou. Eu sou mais extrovertida, mais alegre, mais, né, feliz. Então, eu falei, gente, como que eu vou passar uma mensagem assim do meu jeito? E aí todo mundo falou, tem que ser do seu jeito. Porque é o seu jeito que conecta. Porque ele é a verdade, ele chega antes. Entendeu? Mas eu quero saber o seguinte, para você hoje ser a psicóloga que você é, a criadora de conteúdo que você é, ter a segurança que você tem para falar do tema que você fala, você não nasceu psicóloga. Não. Quem é Jéssica? Conta essa história pra gente, escolhe um pedacinho da sua trajetória, remonta lá pra gente conhecer quem é o ser humano por trás dessa mulher forte, bonita, segura, empoderada, que todo mundo vê na internet. Vamos lá. Bom, a Jéssica, ela era uma criança que assistia muito televisão. E eu assistia muito Eliana, a Xuxa, enfim, né? E eu achava que eu queria ser apresentadora de TV. E aí, eu fui crescendo e na minha adolescência eu comecei a assistir o Altas Horas. E tinha a Laura Miller. E eu achava fantástico ela tirar dúvidas, né? Que era uma sexóloga, né? Exatamente. E ela fazia de um jeito tão leve também. Exato. E aí eu falei, quem é essa mulher? E fui pesquisar o currículo dela. E aí eu vi que ela era jornalista, porém, ela também fez psicologia. Ela fez algo na área da psicologia. E desde pequena, eu sempre muito curiosa, né? Mãe, por que fulano terminou com ciclano? Mãe, por que fulano traiu o ciclano? Mãe... A mãe respondia o quê, gente? A mãe tá aqui na plateia, inclusive, mãe coruja. A mãe respondia o quê? Como é que responde? Imagina um filho chegar pra mãe, por que traiu? Sei lá, minha filha. Vem comer o feijão. Curiosa. Quantos anos você tinha quando você fazia essas perguntas? Cara, você lembra? eu acho que uns 8 a 10 anos, assim. Eu já sentia curiosidade. Mãe, por que meu primo trocou de namorada? Por quê? Por que acabou? Só que eu não entendia, né, o porquê disso tudo, né? Essa curiosidade, na verdade, pelo comportamento humano. E aí, comecei a assistir Laura Miller. Eu falei, é isso. E eu demorei pra escolher a faculdade, porque eu queria fazer algo muito intenso, porque eu sou intensa, né? Falei, não, eu quero fazer um curso que faça muito sentido na minha vida. Eu tinha alguma coisa aqui dentro de mim que gritava, mas eu não sabia o que era ainda. E aí, eu falei, vou escolher psicologia. Comecei sem saber pra onde eu estava indo. Eu falei, não, só vou fazer um curso de psicologia pra ter uma faculdade,
Mas, na verdade, eu sempre trabalhei com vendas. Inclusive, eu trabalhava com vendas de imóveis. Só que aí, comecei a fazer terapia. E aí o mundo fez... se abriu. Gente, terapia é um presente que todo mundo tinha que se dar na vida, né? Nossa! Mas é um boom, assim, né, que deu na minha cabeça. E eu passei por momentos muito difíceis na minha vida. Relações abusivas. Você vivenciou essas relações abusivas? Né? E até para eu conseguir falar e passar essa verdade para as mulheres, né? E elas entenderem que eu já estive no lugar delas. Essa dor é uma dor conhecida. Isso. E aí, isso eu acho super bacana, porque uma coisa é você falar de algo que você não viveu, e aí você... Se você sapatear um pouquinho naquela dor ali pra vender algo que você tá vendendo, tá tudo bem, você não sabe que dor é essa. Mas quando você sabe que dor é essa, você tem uma responsabilidade diferente. Exato. Pra comunicar. Sim. Então... Você tinha consciência, Jéssica, que tava passando por um relacionamento abusivo quando você vivenciou? Não, eu era muito nova, né? Quantos anos? A minha vida começou, com uns 15, 16 anos, que foi o primeiro relacionamento, assim, muito complicado. Mas aí o ciclo se repetia. O que é um relacionamento muito complicado? Você consegue dar um exemplo? Tipo, aconteceu tal coisa. Abuso psicológico, físico, eu já quase perdi a minha vida, né? Jura? Então, Numa briga? Teve um momento que eu tive que ser protegida pela Lei Maria da Penha. E aí, na terapia, eu descobri o porquê, né, que eu atraía isso pra mim, né? E aí vem das nossas feridas emocionais, que são desenvolvidas aí no decorrer da vida. E a minha psicóloga me abriu as portas, assim, Jéssica, você não tem que viver isso. A sua história pode ser muito diferente, né? E aí eu comecei a estudar, né, das avós, né, que viviam relacionamentos abusivos, né, de toda uma herança. Né? Exatamente. De toda uma herança. E por que eu tinha essa vontade de falar, mas eu não sabia o que eu tinha que falar. E eu descobri tudo na terapia, junto com a faculdade. Você fazia ao mesmo tempo? Sim, você já tava tem que ao mesmo fazer, tempo. né? Tem que fazer, tem né? Que fazer, tem. E aí eu falei, caraca, é isso. Vou começar a fazer conteúdo. E eu já tinha uma amiga na minha sala que fazia YouTube, mas era sobre assuntos aleatórios. Ela falou assim, Jéssica, você fala tão bem, você é tão extrovertida, por que você não vai pro YouTube? E ela falava. Eu falei assim, vou fazer, né? E comecei a fazer videozinhos falando sobre relacionamento, bem tímida, né? Mais ou menos tímida, porque eu não sou tímida, mas pra começar, sim. Solteira nessa época, Jéssica? Sim. Já fora dessas relações, já fora conseguindo olhar de fora? Sim. Porque daí não dá, né? Então, por isso que, às vezes assim, a gente tá dentro de um relacionamento que tá ali deixando a gente, cerceando a gente de várias maneiras. A gente não entende por que a gente não reúne forças, nem pra sair, nem pra virar o jogo ali dentro. E aí, às vezes, quando você sai, você fala, não, agora eu vou explodir, agora eu brilho. Exato. Agora eu olho pra mim e agora eu brilho. É essa sensação de que você estava num cativeiro e agora você é um pássaro livre. Que são esses os feedbacks que eu recebo das seguidoras, das leitoras dos e-books, das minhas pacientes, né? Nossa, Jéssica, eu me sinto livre. E foi essa a sensação, né? Quando eu comecei a me curar, fazer o processo terapêutico, junto com a faculdade. E comecei a fazer esses videozinhos bem tímida ainda. E depois eu falei assim, é isso. Você fazia só YouTube nessa época? Instagram, YouTube, TikTok, já tava todas. multiplataforma. Eu já fui pra tudo, né? E nessa época eu trabalhava numa empresa normal, fazia vendas também. E aí chegou uma hora que eu tive que decidir. Que aí veio a coragem. A empreendedora teve que sair aqui dentro de mim. E aí eu tinha um trabalho com um salário muito bacana, numa empresa muito bacana. E eu falei, tá, mas eu não tô feliz aqui. Não me coloca dentro de uma caixinha que aí ferrou, né? E aí eu pedi opinião para 2 pessoas que eu confio e que também percorreram esse caminho. E falou assim, Jéssica, eu não sei o que você tá fazendo aí ainda. Bora, filha. Sai fora, pede pra sair, vai viver a sua vida, abre tua empresa, vai atender. E antes de terminar a faculdade, 1 ano antes, eu tinha minha agenda lotada. Já como psicóloga? Já atendendo como terapeuta? Aluna de psicologia. Jura? E eu não podia atender, porque eu não tinha CRP. Não tinha terminado a faculdade. Mas devido aos vídeos e ao conteúdo... As pessoas começaram a procurar. Exato. E aí eu fui pedir a demissão... Mas já tinha agenda lotada e aí eu comecei meu trabalho e comecei a libertar mulheres, né? Ajudar elas a percorrerem esse caminho que é tão difícil, que é o de enxergar que está em um relacionamento abusivo e se fortalecer para conseguir se retirar. Quando você começa a conversar com essas mulheres e elas decidem... Porque assim, o que é que eu acho que as pessoas, quando a gente conversa sobre isso, falam muito? Eu posso até criar coragem para sair, mas depois que eu saio...
abre um buraco gigante. O vazio? Na minha vida. E aí, o trabalho da psicologia, ele vem antes, durante e ele vem depois. Exato. Essa assistência, ela precisa continuar. Porque muitas vezes, eu fiz pra terminar. Eu terminei e acabou o serviço. Eu falei, não pode acabar, né? Não. Como é que você direciona? Cheguei no seu consultório, tô te relatando que eu tô passando por um... Tudo que eu vi no seu... Jéssica, tudo que eu vi no seu vídeo, eu passo em casa. Me orienta. Você tem um passo a passo? Como é que você conduz? Tem várias Qual técnicas, é a ideia? né? Tem várias técnicas que eu uso. Mas eu sou muito humana nos meus atendimentos. E isso é uma coisa que as mulheres falam, Jéssica, com você eu acho que é um pouco diferente. Você parece que tá aqui no meu lugar. Você sabe exatamente o que eu vivi. E eu vivi. E eu não escondo isso de ninguém, né? Nos meus e-books, nos meus livros digitais, tem um pouco da minha história também. E aí a gente começa esse processo, né, da cura da dependência emocional, que foi o que fez você atrair esse tipo de vampiro emocional para tua vida, e é o que dificulta você sair desse relacionamento. Então, A gente busca essa... Busca sem saber. Busca sem saber. Porque você desenvolve feridas emocionais desde a infância, e aí, sem saber, você vai em busca daquela mesma dor para preencher esses vazios que não foram preenchidos na infância. Por exemplo, meu pai foi embora de casa. Foi embora de casa. Tem um abandono ali. Tem um abandono aí. Senti aquela dor. Ou seu pai era presente, estava ao seu lado o tempo todo, mas ele só estava no celular, ou ele só estava vendo o jornal, ou ele não estava presente afetivamente. Não existiu esse vínculo afetivo que é tão importante na infância. E aí eu sinto aquele vazio ali. Sabe que eu gosto daquele vazio e por isso eu busco quando eu cresço? Você precisa desenvolver ferramentas para lidar com esse vazio quando você é criança ainda. Tá. E aí você cresce sem terapia, sem ajuda nenhuma, sem apoio nenhum. E você continua tentando preencher esses vazios com um relacionamento, por exemplo. Só que quem é que vai se interessar pelo dependente emocional? O homem abusivo, o machista, o narcisista, porque ele sabe que o dependente emocional é a pessoa que vai fazer tudo por amor. Tudo para manter um relacionamento. Tudo em prol da família. E isso também é uma questão social. Porque nós mulheres, né? A maioria foi educada para casar e ter filhos e cuidar da família e que tem que edificar o lar. E essas mulheres carregam muito isso com elas. Que são as mulheres que me procuram hoje. E se sentem culpadas, né? É como se fosse uma fidelidade ao sofrimento das suas avós, mães. E elas continuam trilhando esse caminho de dor e sofrimento. Então é esse trabalho, né? Reconhecer que tem a dependência emocional, que tem essas feridas, criar coragem, se fortalecer para conseguir se retirar. E depois tem a fase do luto, que também é muito importante. Esse pós, né? O pós. Porque no pós, se você não tiver um bom acompanhamento, você vai atrair mais um. Ou você não vai sair daquele luto tão cedo, porque é um luto. Por mais que o homem te trazia dor e sofrimento, ele ocupava um lugar na tua vida. E agora, o que eu faço com isso tudo que sobrou aqui, né? Com nada, na verdade, com esse vazio. E aí eu tenho que apresentar para elas novas possibilidades. A vida não é só relacionamento. Relacionamento é muito importante. Faz a gente evoluir. Mas ele é um complemento. E o que essas mulheres aprenderam foi... Ele é tudo para mim. Me diz uma coisa, você estava tentando elencar a ordem, assim, né? Eu cheguei com o meu problema, me conta, assim, mais ou menos, esse conjunto de técnicas que faz o atendimento ir desenrolando. A gente faz uma anamnese, a gente vai investigar. Eu brinco com as minhas pacientes, agora começou a fase da investigação, né? Então, você vai ter que me contar tudo da sua vida. E às vezes esse tudo é um negócio que às vezes não tem nada a ver, né? E aí você conecta, tipo, ela lembrou uma coisa que não necessariamente tem a ver com a história? Normalmente elas chegam, não, minha família era normal. Todo mundo era normal. Todo mundo era normal. Meu pai me amava, minha mãe me amava, era tudo normal. Não tem nem consciência, não tem nem ideia do que... Não tem. Alice. Não tem, exatamente. E aí quando eu falo, tá, mas era normal como? Como é que seu pai demonstrava afeto pra você? Afeto como, Jéssica? E tinha isso, é? Eu precisava, é? Exato. Sua mãe te olhava nos olhos? Falava que te amava. Você já ouviu que você é especial do teu pai? Qual era a forma... É difícil, né? Porque você vai falando... Acho que não, hein? Acho que não. Quer ver uma coisa? Mãe, desculpa, vou... Minha mãe é uma pessoa que não abraçava. Minha mãe não tinha santo que fizesse ela abraçar. Ela abraçava assim, ó. Sabe quando você dá 3 tapinhas nas costas assim e sai?
E é engraçado que hoje, quando eu abraço minha filha, eu abraço tanto, é como se eu negasse. Tem isso também? Tem isso. Tipo, era de um jeito, para um extremo de um lado, e você puxa para o extremo oposto. E quando eu começo a tocar nesse assunto, o que acontece? Vai culpar os pais. E eu falo, opa, não. Você tá na terapia para você entender por que você é assim. Mas nós não temos o direito de culpar ninguém. O seu pai e a sua mãe, talvez e com certeza, não receberam nada. Não, se hoje já é ruim, antigamente era muito pior, né? Exato. Então, eles não têm culpa. Porque eles não tinham o que oferecer. Hoje tá aí, né? Cheio de psicólogas ensinando como educar uma criança. Não é só colocar o filho no mundo. Então, existem várias técnicas para você saber mostrar esse afeto da forma correta. Porque, às vezes, o seu jeito de demonstrar amor não é o que vai suprir a necessidade afetiva daquela criança. E eu descubro como, gente. Qual é a necessidade? Dando muito amor. Não bote essa interrogação na minha testa, não. Eu tenho uma filhinha de 11 anos. Ai, meu Deus. Te amo. Que é muito isso. E você tem que dar amor, tem que dar afeto e tem que ter limite. Porque senão você cria um monstrinho. Porque senão você... Esse equilíbrio é tão difícil, né? É muito difícil. A gente tem uma missão tão grande de educar, de criar e de manter a sanidade mental daquela criança e a nossa. Sua. Naquele lugar. Exato. E muitas mães me procuram também, né? Extremamente sobrecarregadas, né? Que não têm o apoio que precisa ter, né? Porque imagino que seja muito difícil. Não sou mãe, mas vou ser um dia, se Deus quiser. Tem vontade, Jéssica? Com certeza. Mas na hora certa. E exatamente por esse medo, né? E é engraçado, é uma responsabilidade imensa, imensa. Eu tô aqui em São Paulo, eu tô morando em Salvador, eu tô aqui em São Paulo. Minha filha tá lá e o pai dela mora lá. A gente se separou, mas ele mora lá e a relação é super bacana. Mas é engraçado, toda vez que eu vou viajar, ela adoece. Impressionante. Febre, do nada. A gente tava no Dia das Mães, domingo, na Praia do Forte, curtindo. De noite foi dormir, bota a mão no pescoço, febre. Aí você fala, gente, de onde surgiu essa febre? Pelo amor de Deus. Aí acorda, tosse. Aí você fala, gente, e cura como? Cura como? Não tem como ser perfeita. É. A gente nunca vai ser perfeita. Mas você dá o que você tem pra oferecer, né? Então, hoje, as mulheres estão mais em alerta, né? Tem que dar afeto, tem que olhar no olho, tem que falar que ama, tem que abraçar. Claro que cada uma tem um jeito de demonstrar amor. Mas é o que eu falo. Você pode dar comida, roupa, estudo, cursos. Mas não pode faltar o afeto. Jéssica, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Ontem veio uma pessoa aqui e ela falou que ela precisou ir para um grupo chamado Mulheres que Amam Demais. Quando você tem este excesso, por outro lado, é uma mulher que ama demais e que comete milhões de loucuras por amar demais. É uma forma de relacionamento abusivo? Como é que você enxerga isso? Como é que você classifica isso? Existe um transtorno de personalidade que se chama borderline, que são as mulheres que amam demais. Um vazio enorme. E aí são as mulheres que fazem de tudo por amor, que é uma dependência emocional, assim. Eu preciso do outro para me sentir alguém no mundo. Eu preciso do outro me amar para eu me sentir amada, né? Tipo, o meu amor próprio não basta. Aliás, não existe amor próprio, porque não foi desenvolvido isso nessas mulheres. Chega muita gente pra você nessa situação ou é mais o contrário? A maioria, né? A maioria. A maioria. E deixa eu te fazer uma pergunta que eu fico sempre curiosa. Às vezes a gente chega lá no consultório que a gente é o alecrim dourado, né? A gente não fez nada, a gente é maravilhosa. A gente é incrível e a gente tá sendo abusada. E aí você vê que o comportamento daquela pessoa, nitidamente, às vezes, inclusive, é o abusador. Sim. Como é que você dá essa notícia? Então, no seu teste de personalidade aqui... existe um teste de personalidade também, né? Que a gente aplica. Então, eu vou ver lá se a dona Fabi tem traços borderline, se tem traços narcisistas, sádico, né? Então, existe um teste pra isso. Eu sou focada na terapia cognitivo-comportamental, E quem assinala tudo ali, você fala assim, ó... Você tirou 10 em tudo. Como é que faz, gente? Como é que dá essa notícia? Porque assim, cara, imagina que essa pessoa já que não funciona muito bem da cabeça. E aí você chega lá e aí ela foi achando que ela era um alecrim e você percebe nitidamente que ela não é. Como é que você faz pra ela não surtar ali quando ela recebe essa... não, aí tem todo um essa jeitinho informação de pra que... falar, né? Tem todo um jeitinho. Olha, a gente vai começar um teste de personalidade agora. Pode ser que apareça alguns traços de personalidade que você nunca imaginou que você tem. Mas isso não significa que você é assim e você sempre vai ser assim. Tanto que você tá aqui na terapia. E se você está aqui, é porque você tem capacidade de se transformar. Então, você não é, você está.
mas você pode não estar amanhã. Claro, até por isso que você tá aqui. A gente tá buscando essa cura, esse caminho de evolução, né? Mas as mulheres hoje estão muito bem informadas, né? Então elas já vêm assim, Jéssica, tenho dependência emocional no 1000. Né? O que eu faço? Mas eu sei que eu fui abusiva aqui também. Eu sei que eu fui tóxica aqui também. Já tá tendo... Ai, que bacana. A pessoa já... muita gente falando, né? Já economiza metade do seu caminho, né? Já teve algum caso, assim, muito grave que você pegou e falou, meu Deus, como é que eu conduzo essa pessoa? Alguma situação muito bizarra? Todas são muito fortes. É muito sofrimento. O que vem pra mim são mulheres que quase perderam suas vidas na mão desses homens. São mulheres que contraíram muitas doenças sexualmente transmissíveis por conta de muitas traições. São mulheres que querem denunciar, mas não têm coragem. São mulheres que precisam se preparar para se separar por questões financeiras, porque tem filhos. Quem tem filhos não vai sair e vai morar na rua. Precisa ter uma preparação. E se não tem apoio da família? E se não tem condição financeira? Então, é toda uma preparação. São casos dessa forma, sabe? É mais para o relacionamento abusivo, para dependência emocional. E casos graves de agressão física também. E tem toda uma influência da família, da religião, né? Então, já atendi muitas mulheres, por exemplo, que chegam com o olho roxo e o líder da religião que ela frequenta, você tem que aguentar. O seu marido vai mudar. Ele tá possuído, mas você precisa perdoar e a gente vai fazer um processo de cura e ele vai se curar e vai dar tudo certo. E você fica aí apanhando. Quanto isso? E aí, fala o que a gente na hora dessa? Todo um trabalho, né? Todo um trabalho de reconstrução aí. E para ela enxergar, né? Quem é esse líder que tá falando isso para você? É muito delicado, porque a gente não pode entrar na religião. Não pode. Né? É uma linha extremamente tênue, né? Você fala muito de narcisismo também. Como é que a gente identifica um narcisista? Esse assunto você gosta, né? Eu gosto, mas assim, a cada dia aparece mais mulheres com as mesmas características, de né? narcisista? Sim. E aí eu tenho que deixar claro que nem todo mundo é narcisista. Às vezes, você, eu, todo mundo aqui pode ter um traço narcisista. Porque isso é da nossa personalidade. Agora, pra pessoa ter um transtorno de personalidade, ela precisa preencher todas aquelas... Tem que dar check em tudo ali, né? Check em tudo, né? Então, o narcisista, normalmente, ele tem esse senso de grandiosidade, né? De que ele é superior, de que ele sabe tudo, de que ele é o mais inteligente e que ele quer estar sempre no topo, só que ele não tem empatia com ninguém. Então, ele pode se aproximar de uma mulher que é empresária, por exemplo, não porque ele admira ela, porque ele quer o lugar dela. Existe uma inveja no narcisista. Eu quero ser o brilho, eu quero ser você. Quero te apagar. E eu quero chegar onde você chegou sem ter que fazer todos os esforços que você fez. E isso é sutil também, né? Muito sutil, porque eles são maravilhosos. Incríveis, perfeitos, lindos. Incríveis, E aí você pega uma mulher fragilizada. E aí você pega uma mulher fragilizada, dependente emocional e... junta com o narcisista. O narcisista, você é maravilhosa, você é tudo que eu queria pra minha vida, você é uma mulher incrível. E aí começa esse bombardeio, é mais uma característica. Esse bombardeio de amor. A mulher que sofre com a dependência emocional fala, é isso, era esse homem que eu queria pra minha vida, que preenchesse todos os meus vazios. E aí, daqui a pouco, começa. Manipulação, traição, mentiras. Tem um caso muito famoso de relacionamento abusivo, que foi Mayra Card e Arthur Aguiar. Lembra? Você acompanhou de perto? Toda aquela... Qual foi a visão que você teve daquela situação? Pelo que foi relatado ali, foi relatado por ela, a imensa maioria das vezes. Como é que você enxergava aquela relação? É bem complicado falar da vida do outro, né? E eu vou tentar ser bem imparcial. Mas aconteceu um episódio naquele caso que a Maíra, ela veio e ela falou para todas as mulheres. E eu achei isso grave. Não aceitem relacionamentos abusivos. Saiam de relacionamentos abusivos. É muito perigoso. E mexe com a sua autoestima. E mexe com o seu amor próprio. E fez uma live com uma psicóloga, inclusive, muito famosa. E que depois, bombou loucamente. Bombou. Depois volta a Maíra. Porque ele se curou. Deus.
Porque Deus curou, porque tem que perdoar. E eu sempre falo, perdoar não é continuar dormindo com o seu inimigo. Perdoar é deixar ir. É ter coragem de se libertar e libertar o outro, porque esse outro também precisa de se curar. E aí ela volta falando pra mulherada que tem que perdoar, que tem que repensar, que a família, que a família, que a família, que a família. E depois ela termina o relacionamento. Então, bateu uma confusão ali na cabeça das mulheres. E muitas me procuraram. Jéssica, agora eu tô em dúvida. Foi relatando que se inspiraram nela de alguma maneira. Porque Maíra é psicanalista, né? Eu não sabia, não. Ela não é só ela não é nutricionista, mas ela trabalha com alimentação. E ela fez psicanálise. Então é muito grave. Por isso que eu não exponho a minha vida pessoal. Porque eu não quero que você se inspira nos meus romances. Não é essa a ideia, né? Eu sou psicóloga e eu preciso ajudar você com o seu problema. Então é muito delicado expor a vida pessoal também. Então eu me preocupei mais com isso. No nó que ela deu na cabeça das pessoas, né? Porque assim, se você tava passando por uma situação como aquela e ali você queria uma coragenzinha, um empurrãozinho pra fazer, aí você terminou, aí depois a pessoa vai e volta e você fala, ué, fiz tudo errado. Tô abandonada. Exatamente. Tô no luto aqui sozinha e a pessoa que me disse que era pra fazer tá fazendo tudo diferente. E aí a gente entra num assunto que eu acho muito importante, que é a responsabilidade que a gente tem quando decide amplificar um assunto na internet. E a internet não pode ser terra de ninguém. A gente tem que ter uma responsabilidade imensa. E você já tem uma galera ali que te segue, que comenta, que, enfim, compartilha seus vídeos, que trata daquele conteúdo. Como é isso? Como é esse processo pra você? Tem vídeo que você posta e fala, ai, não era pra ter postado. Como é que você faz a curadoria disso? Como é que isso chega pra você e chega pras pessoas? A gente tem pessoas olhando a gente o tempo todo, né? Então, eu tenho até professores da faculdade que estão me acompanhando o tempo todo. E falam? Da época da faculdade, né? Jéssica, olha, aquilo Quando eu comecei, eu tinha muito esse receio. E eu sempre falava com os meus professores, com os meus supervisores. Eu falava, será que tá certo? Será que eu posso falar isso? Você falava com ele, você fazia? Tá tudo certo? Eu tô fazendo alguma coisa de errado? Jéssica, para! Se joga! Joga informação! Você não tá vendo que é a informação que tá salvando a vida das mulheres? É graças à informação que chega relatos todo dia pra mim. Eu sempre dou um jeito de postar lá nos stories. Jéssica, graças a você, eu não perdi a minha vida. Surreal. Então, tô fazendo certo, né? Tem hate? Tem, já recebi ameaça, né? Jura? Você não deveria existir. Você acabou com o meu casamento. Você é um monstro. De homens, né? Posso imaginar. Você é um monstro. Depois que a minha mulher começou a te assistir, eu perdi a minha mulher. Você mudou a cabeça da minha esposa. Você responde? Não, e isso foi no começo. Hoje eu não recebo muito. Gente, a internet, gente, pelo amor de Deus, é uma terra que ficou tão esquisita, né? Um lugar que as pessoas decidem falar sobre aquilo que elas querem, do jeito que elas querem. Hoje eu recebo alguns meninos que vão lá, mais no TikTok. E eles vão me detonar. Mas, gente, você é a terceira pessoa que vem aqui no Coragem Cast que fala no TikTok as pessoas vão para detonar. Sim. Parece que ali é um playground Sim. da galera que é terra de ninguém. Malvadinha. Sim, Surreal. Sim. E eles vão lá falar, ai, você deve ser infeliz, ai, você não sei o quê. E muito esse tom de ameaça. É como se eles soubessem que eu estou falando com eles. Né? Doeu aqui, né? Então eu preciso dar um jeito de calar essa mulher, né? Tem que calar a mulher. Você tá criando problema pra minha vida, fique quieta. Tava tudo tão bem. E quando você recebeu, por exemplo, uma primeira ameaça, como é que você lida com isso? Pensou em desistir? Ai, eu sou muito corajosa. Você falou, amor, não bote fogo nessa fogueira, que você vai ver. Não. Se eu queria falar com 2 mulheres, eu vou falar com 20, com 1000. A escorpiana que existe dentro de mim é muito forte, então não tem essa. Você transformou uma coisa que seria pra te dar medo em coragem, é isso? Sim. É mais certeza, né, de que, existe, tem um aqui. E aí você não puxa, não, e fala assim, aqui, gente, é sobre isso que eu estou falando. Mentira, não vamos boa ideia. Não vamos mexer com essa galera maluca. Sadismo, chega muito? Muito, né? Chega muito? Pensei que você ia falar, não, quase nada. Sim, chega. Sim. As mulheres relatando que elas são submetidas ou que elas gostam, ou que passa do ponto, como é que funciona? Sadomasoquista, né? Você tem o sado e tem o masoquista, né? Sim, né? Você acaba não é gostando, você acaba se adaptando ao sofrimento. Então, chega uma hora que um tapa
é só mais um tapa. Independente se ele é um tapa dentro da relação sexual, que é uma coisa dos dois, ou se é fora. É. E um tapa no sentido de... Pode ser um xingamento, pode ser um tapa físico mesmo. E a manipulação, enfim. Chega uma hora que você se adapta com o sofrimento e aquilo faz parte da sua vida. E tá tudo bem, porque daqui a pouco ele vai ficar calmo, ele vai me trazer uma rosa, a gente vai viajar. Eu tenho uma vida confortável, né? Se eu for me divorciar, eu vou ter muito problema. Vai demorar muito pra vender esses imóveis pra eu ter a minha parte. Tem tudo isso. Gente, nós mulheres... Olha, é muito complexo. Nós mulheres somos guerreiras, viu? Sim. E acho que tem muito homem também que sofre também. Não vamos, a gente não é só esse alecrim dourado também, não. A gente não é só esse alecrim dourado também, não. Eu atendo homens. Você atende homens? Que são vítimas de mulheres abusivas e narcisistas também. São esses os homens que estão comigo. Que eles falam, Jéssica, o seu trabalho é muito importante. Tem os homens que me atacam e tem os homens que me procuram pra pedir ajuda. Jéssica, eu sei que você fala com as mulheres, mas tudo que você relatou nesse vídeo, a minha esposa é assim. E eu falei, vem cá. É isso. me tira essa doida daqui do lado. Porque existem mulheres que também têm os mesmos transtornos que os homens têm, né? Eu escolhi trabalhar com mulher porque eu passei por isso, porque eu sei das minhas avós, enfim. Então, foi uma escolha minha trabalhar com mulher. Mas os homens que, pra quem sabe ler, um ponto... Como que fala? Como que é o ditado? Pra quem sabe ler, uma vírgula basta, enfim. E então, quando eles entendem que vale pra todo mundo... E aí, às vezes, eu coloco vale pra todos. Pra eles Se você está passando por isso, estou aqui também pra você. Eu só escolhi um grupo pra trabalhar. Mas isso não significa que eu não vou acolher um homem que está passando por um relacionamento abusivo. Narcisismo é um tipo de sociopatia? Ou não tem nada a ver? Não. Psicopata, ele já pode nascer assim, né? E é um grau... Vamos lá, pra falar um português bem claro que todo mundo entenda. O psicopata, ele é mais perverso que o narcisista. O psicopata, ele não tá preocupado em ser famosinho, em ser galanteador, em receber elogios. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em chegar onde ele quer chegar, custe o que custar. Ele zero empatia também. Só que o narcisista, ele tá mais preocupado com esse negócio da fama, você precisa me elogiar, você precisa me colocar num pedestal. Ele desenvolve o narcisismo? Quem? O narcisista, ele nasce ou ele desenvolve? Desenvolve, né? Desenvolve. Pode ter uma questão genética também, mas eu prefiro ir mais pelo desenvolver, né? Que é a criança que... 3 possibilidades. Aquela criança que é... Gente, não generalizem, tá? A criança que é extremamente dependente. Que os pais... Eles tentam mostrar para aquela criança que... Não, você não é capaz de tomar uma água sozinho. Sabe? Tudo é na mão. E aí você torna aquela criança dependente ao extremo. A criança que os pais cobram demais, corrige demais. Você tem que ser o melhor. E o pai só dá um abraço no filho quando ele tira 10 na escola. A criança que sofre privação emocional, que foi o que eu falei sobre o afeto, sobre a importância de dar afeto. Essas crianças, elas crescem tendo que se virar sozinhas, né? E o narcisista cresce, bom, se eu tive que me virar sozinho, agora eu não preciso de ninguém. E eu vou provar pra todo mundo aqui que eu não preciso de ninguém e que eu vou conseguir o que eu quero. E eu quero aplausos e eu quero chamar atenção, porque eu não tive isso também, né? E agora eu quero e... Cada cabeça vira um degrau. Problema seu. Se você tá sofrendo... E aí tem muito isso, né? Ai, para de ser frescurenta. Para Isso de é mimimi, frescura. A mulher tá lá com ansiedade, chorando, não consegue dormir. E o narcisista vai virar e vai dormir e pronto, e acabou. E feliz da vida e tá tudo certo. Alguém já te procurou pra dizer, Jéssica, eu sou narcisista e eu preciso de ajuda? Ou ele é egoísta demais pra isso? Egoísta demais pra isso. É? Não... Mas atendo sim pessoas que têm traços. Que não sabe, não tem o diagnóstico, né? Não acho que sou. Eu não sou. Não acho que sou, mas acaba sendo. Tem traços. Tem cura. O narcisista não enxerga ele como um problema. Então ele não vai procurar ajuda. Ele não quer mudar e ele se dá muito bem assim. Porque existem muitas pessoas que são dependentes emocionais e que vão babar e que vão estender tapete vermelho pra ele. Então ele sempre te descarta. E problema seu, eu não vou sofrer com você, porque eu sei que amanhã vai aparecer uma mulher dependente emocional e eu vou conseguir fazer tudo que eu fazia com você.
Por isso tanto Como é que descarte. quebra esse ciclo, gente? Não quebra. Não quebra. Não quebra. Ou seja, a gente se fortalece pra não cair nessa cilada, é isso? Exatamente. Cada um tem que cuidar de si pra não cair nessa cilada, já que a gente não pode dar um jeito que eles melhorem. Isso. E que elas melhorem. E que, por isso enfim. que eu jogo bastante informações para as mulheres ficarem atentas, né? Eu brinquei, né? Não dá nem pra se apaixonar mais à primeira vista. Não, não dá, nem a segunda, gente. Tem que passar no psicólogo. Você vai começar a namorar, gente, uma dica. Você passa lá em Jéssica e fala assim, minha filha, faça esse teste aqui. Veja se esse ser humano... A pessoa já tem que ser... capivara. Gente, ou seja, eu que tô solteira, a pessoa tem que ser hétero, solteira, ter uma mínima condição de vida, tem que passar lá em você e ver se... Tem que ter coragem, tem que ser um homem esforçado. Ou seja, eu já tô ficando preocupada. Mas me conta, a gente tava conversando antes, você falou dos seus e-books, dos seus livros. Conta um pouco, assim, dos livros, qual é a temática deles, onde é que a gente acha. Então, foram os livros que foram cada vez mais me trazendo muitos feedbacks e muitos pacientes. Porque nos livros eu entrego, né? Quais são as feridas emocionais que existem, como você desenvolveu e qual é o caminho que você vai se curar. E também algumas técnicas sobre amor próprio e autoestima. Tudo isso que eu tô falando agora está no Empodere-se, que foi o que bombou. E esse livro tá Depois onde? desse livro, todo mundo... São todos digitais, né? Todos vocês encontram em qualquer rede social minha, tem o link lá. Joia. Então, no link do Instagram, no link do TikTok, todas as redes sociais tem o link. E aí você encontra o Liberte, que fala tudo sobre isso. Que foi o que bombou, que foi o que as mulheres começaram a me procurar loucamente. Jéssica, eu sou dependente emocional. O Liberte-se ou o Empodere-se? Esse é o Empodere-se. O Empodere-se, tá. Jéssica, eu tenho dependência emocional. Eu descobri que eu tenho a ferida do abandono. Realmente, meu pai me abandonou. Realmente aconteceu isso na minha família. Realmente, eu vi muita traição. Realmente, eu vi muita agressão entre os meus pais. Realmente, os meus pais sempre foram casados, mas era um silêncio absurdo em casa. Tem sempre os dois lados da moeda, tá? Não é só pai brigando e se xingando que vai afetar o emocional da criança. O silêncio, que é essa indiferença entre o casal, também afeta o emocional da criança. Inclusive, até na fase adulta, assim, é uma forma de punição, né? Às vezes a gente tá brigou em casa com alguém, com o nosso companheiro, com um parceiro, Chá enfim. de silêncio. Uma múmia, Sim. mudo. Pra mim, era mesmo que matar. Sim. A pessoa gosta de falar, fala, meu filho, reage, faça alguma coisa. E às vezes é proposital desesperador. pra mulher se sentir culpada. Então, eu vejo muitas mulheres pedindo desculpa pelo que elas nem fizeram. Porque os homens entram em silêncio. Não todos os homens que sofrem com esse transtorno de personalidade, eles dão esse silêncio para elas se sentirem culpadas e pedirem desculpas e voltarem com o rabo entre as pernas. E ele continua errando, né? Gente, você falou das feridas emocionais, falou do abandono. Consegue citar mais algumas? Ferida do abandono, ferida da rejeição, ferida da traição, ferida da humilhação. Todas essas feridas emocionais, muitas pessoas, quando começam a ler o livro, falam, Jéssica, eu acho que eu tenho um pouquinho de cada um. Sim, pode ter um pouquinho de cada um. Mas sempre tem uma que é mais latente. Identificar essa que é mais latente é fundamental para você encontrar o caminho de cura certo, é isso? Exato. E aí Ou tem seja, vários exercícios, né? Tem cartas que você tem que escrever, tem Você alguns tem isso no exercícios. livro? Tem tudo no livro. Ai, que demais. Então é um passo a passo, é um livro prático, né? Então, eu sou prática, então eu gosto de colocar as pessoas para fazerem coisas, né? Porque eu acho que ficar só na teoria... E aí, eu coloquei bastante exercícios que eu uso, inclusive, nos atendimentos. Isso é uma coisa muito legal de você falar, porque tem muita terapia, eu já fiz algumas linhas, que a gente ouve legal, ouvi, assimilei e tal, mas eu tenho essa sensação de que falta, sim, mas entendi. E eu vou te confessar Mas uma faço coisa. o que com isso agora? Me deu um Exatamente. dever de casa pra fazer? Isso que você tá falando agora é uma coisa que eu escuto todos os dias quando tem paciente novo. Jéssica, eu te procurei porque só de te assistir eu sei que você fala. Que você orienta. E a terapia cognitivo-comportamental é uma terapia educacional. Então, eu tenho essa liberdade para ter essa troca com o paciente. Que a sistêmica, por exemplo, tem menos, né? Que fala muito, pelo menos na que eu fiz, era muito assim, entendi. E aí? E aí me dá a sensação assim, entendi. Aí eu falo... Não dá uma agonia? Você fala, mas eu faço como? É porque... Eu resolvo como essa parte agora? Por exemplo, a psicanálise que veio do Freud, por exemplo, é muito a cura pela fala, né? E aí você tem que fazer associações Mas o sozinha. psicanalista fica lá calado. Exato. E aí você tem que falar... Alguns já até mudaram, né? Porque não dá. De fazer a interpretação. Alguém tem que ajudar a interpretar aquilo, né? E cada um funciona de um jeito, né? Por exemplo, pode ser que você se dê super bem com um psicanalista e vai dar tudo certo. Mas cada ser humano tem o seu lado subjetivo, né? O seu jeitinho de se transformar. Então, é importante você
Vai no terapeuta, com esse aqui eu gostei. Não, esse aqui não é esse. É mesmo uma pesquisa, porque tem que ter uma sintonia entre paciente e psicólogo. Por isso que muita gente vai no primeiro e não volta mais, e desiste. É porque se não gerar conexão ali, são coisas muito profundas pra você compartilhar com alguém que você não se conectou. Exato. E aí, não tô falando que é culpa do profissional, não. É identidade mesmo, né? Você tem que se conectar. Tem que dar match, né? É isso. Onde é que você quer chegar com esse trabalho que você já faz? Quando você olha pro futuro, assim, como é que você enxerga o seu trabalho? Ou você já tá muito dentro do que você jamais imaginou que você faria? Como é que você enxerga? Eu não sabia que eu ia fazer isso, né? Mas eu tô muito realizada, eu tô muito feliz, né? Inclusive com o Liberte-se, que é o segundo e-book que eu lancei, que eu falo só sobre relacionamento abusivo. Que também é um que bombou também, que a galera continua mandando muitos feedbacks. Jéssica, foi esse livro que salvou a minha vida. E eu escuto ele todos os dias no carro, né? Porque eu fiz tanto em PDF como em audiobook. Ai, que demais! Porque tem gente que não gosta de ler e prefere ouvir, enfim. E eu escuto ele todos os dias no carro porque eu me separei e eu preciso me manter forte. Porque aquele relacionamento ia acabar com a minha vida. Então, esse é um que vibra, assim, sabe? É bem forte. E tem algumas histórias minhas lá que eu conto de forma bem sucinta. E o último foi o que fazer enquanto o amor não chega. Então, respondendo a sua pergunta... O que fazer enquanto o amor não chega, Jéssica? A gente tá com plateia hoje aqui no Coragem Cast. De onde olha pra cara desse... Vou dar de presente pra já todo morreu mundo. de rir. O que fazer enquanto o amor não chega, Jéssica? Ai, pelo amor de Deus. Vai todo mundo pra casa, agora é comigo. A gente vai fazer uma consulta de psicólogo. Exato. O que fazer enquanto o amor não chega? O que fazer enquanto o amor não chega? Não é só sentar e esperar, gente. Tem que se preparar, né? Peraí, eu me separei há 10 anos. Então... O que fazer enquanto o amor não chega pra 10 mim? anos? Tem 10 anos que eu me separei e eu não me relacionei. Já tô aqui fazendo o quê? Contando minha vida. Terapia. Já tô aqui contando minha vida no Coragem Isso Cast. é ótimo. Mas sério, é interessante essa abordagem. Me conte o que eu faço. O que fazer enquanto o amor não chega? Nesse último livro, eu falo mesmo passo a passo, né? Tanto para vocês terem cuidado quando forem encontrar alguém nos primeiros encontros, o que você tem que observar num primeiro encontro? Quais perguntas que você pode fazer de forma inteligente? Me dê esse checklist agora. Eu vou te dar na minha mão. Esse eu vou te dar. Eu vou te dar esse e-book e depois eu quero feedback, hein? Não, esse você vai mandar pra mim, que eu vou dizer, gente, eu preciso ler esse negócio. E outra coisa que eu vejo muito é, eu quero um cara assim, assado. Quem é você? Você é tudo isso? É muita exigência. E aí você não é exigente, você não é seletiva, você passa a ser exigente. E você quer do outro aquilo que nem você faz por você. Aí eu quero um homem que me ama, que me trate com carinho. Você se ama? Você se trata com carinho? Você se coloca em primeiro lugar? Ou você está esperando alguém chegar com a solução para os seus problemas? Na verdade, é um guia para você se sentir inteira, completa. E saber identificar. Qual é o... outra coisa. Sempre procuram homens que não tem nada a ver com você. Nunca vai dar certo. A mulher quer ter uma vida saudável. Ela quer acordar às 7 horas da manhã, ir pra academia. E quer ter uma alimentação saudável. E ela quer ficar com um cara que é baladeiro. Que toda mulher quer ele. Norna, né, gente? E aí é uma competição pra ficar com aquele cara. Por que você tem que ficar com esse cara? Por que não pode ser outro? E aí insiste naquele, sabe? Não, tem que ser esse. Por quê? Porque o meu valor não existe. Eu preciso de um cara que eu acho que tem valor para eu me sentir valorizada. Outra coisa que acontece muito. Eu gosto do fulano porque ele é empresário, porque ele é focado, porque ele cresceu, porque ele saiu do zero, porque ele isso, porque ele aquilo. E aí você se apaixona pela história do cara, porque você gostaria de ter características que ele tem. E aí você nem tá apaixonada por ele, você tá sofrendo por ele. Gente, a mente humana é muito complexa, né? E aí eu trago a mulher pra desenvolver essas características. E aí tem 13 passos lá, que são todas as áreas da sua vida que você não está dando atenção e tá focando demais em relacionamento. E isso espanta os homens evoluídos. Ô Jéssica, quando você falou dessa mulher que se ama, que se sente plena e tal, eu me coloco muito nesse lugar hoje. E dá pra sentir. De olhar pra mim, de ter esse cuidado. E aí... Engraçado. Gente, eu tô muito... Eu vou cortar esse pedaço aqui e vou deixar só eu. Não, mas é maravilhoso! Não, porque isso é interessante. Porque, assim, chega uma hora que eu me senti tão completa, tão plena, eu comigo, que eu esqueci que me relacionar existia. Que relacionamento existia. Júnior tá aqui de prova. Eu deletei isso da minha cabeça como era importante. Só que aí a pandemia veio, e aí, de repente, todo mundo ficou em silêncio. E eu falei, acho que
dava até pra... Voltei a pensar nisso e olhar pra isso. Mas não com essa coisa de preciso botar alguém pra completar algo. E aí eu fico sem saber, sabe? Se eu me sinto 100% bem em quem eu sou sozinha, ou se... O que é isso, sabe? Porque eu não me interesso pelas pessoas. É um negócio... Gente, eu não quero esse do Coragem Cast. Ah, eu quero! É maravilhoso! Tem que ter. Porque assim... Você entendeu o que eu perguntei? Entendi tudo. Pronto, chega, tô quente aqui. Mas isso é ótimo, porque a gente fala tanto em independência, 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 e a gente esquece o quanto o relacionamento é importante pra gente se desenvolver. Tem coisas que você vai descobrir sobre a Fabi só dentro de um relacionamento. Então, o relacionamento, ele é importante. O que não pode acontecer é a Fabi esquecer do Coragem Cast, a Fabi esquecer das amigas, da família, do propósito de vida dela e se jogar de corpo e alma como uma adolescente de 15 anos que ainda não aprendeu sobre os relacionamentos. E quando você se dá conta, você se perdeu de si mesma e você já não sabe mais quem é a Fabi. Então é por isso que é muito importante falar sobre a independência da mulher, só que os relacionamentos são importantes para quem já está curada. Será? Cadê a anamnese pra aqui quem pra tá saber? toda feliz aí. E pra quem não busca no outro a solução dos seus problemas, que ele vai me trazer a felicidade, ele vai preencher os meus vazios. Não vai. E ninguém é responsável por isso. É isso que a gente fala. Você é responsável por curar as suas feridas, preencher os seus vazios. E quando você se sentir bem consigo mesma, saber lidar com a solitude e não confundir isso com solidão, porque a solidão é a falta de pessoas, é isolamento. A solitude é, eu gosto de ficar comigo. Eu amo minha companhia. É, mas eu gosto de estar com outro, é muito importante também, né? Porque são nos relacionamentos que a gente amadurece. E aí, de repente, eu vou encontrar um cara que vai me ensinar a ser carinhosa, porque eu não aprendi a ser carinhosa. Eu vou encontrar um homem que vai me mostrar um caminho que eu não sabia que existia e que vai me abrir portas. O problema é que as pessoas são muito apegadas devido às feridas emocionais. E aí eu peguei esse aqui pra mim e pronto. É esse aqui pro resto da vida. E esse negócio de resto da vida até que a morte nos separe é uma frase que não deveria existir. Que dure enquanto houver respeito, amor, reciprocidade. Pronto, gente. Sabe? Quando você fala pra sempre é muita coisa. Eu posso mudar, você pode mudar. E tá tudo bem. Então, se as pessoas souberem se relacionar dessa forma mais leve, mais desapegada e, ao mesmo tempo, fazer essa troca de uma forma... E aí, isso é amor. Amor é eu saber que a Fabi não tá feliz nesse relacionamento comigo e falar, Fabi, eu te amo, mas eu tô vendo que você tá incomodada. Então, pode seguir o seu caminho? Eu vou sofrer muito, mas eu sinto isso. Você precisa viver outras experiências. E se um dia lá na frente a gente se encontrar, ótimo. Isso é de uma maturidade incrível, Nossa, né? E aí, é difícil fazer isso, muito difícil. Quantos casais são assim, né? Se encontraram em uma fase da vida, tentaram, não deu certo pela imaturidade ou por sonhos diferentes. E aí, em outro momento da vida, se encontram e voltam a ficar juntos, Teve que né? amadurecer, teve que ter outras experiências. E voltam a ficar juntos. Gente, eu ainda tenho uma chance então, tá? Ai, gente, eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com você. Que delícia. Onde é que as pessoas, pra marcar consulta com você, pra entrar na sua agenda lá pelo Instagram, como é? Deixa esses contatos todos, gente. Sim, qualquer... Não sei nem se você tem agenda disponível ainda? Não, mas pode entrar lá, que entra tem na a fila de gente. espera. Em qualquer rede social, vocês me encontram com @PSI Jéssica Oliveira 88. E em todas as redes sociais tem o link pra vocês baixarem os livros, pra se inscreverem no meu podcast também, que eu tenho um podcast, mas é só áudio no Spotify, que chama Podpah que é tóxico. Podpah que é tóxico? Maravilhoso. Podpah que é tóxico no YouTube, no Spotify, em todas as redes sociais. Também tem os links pra agendar consulta, pra baixar o Empodere-se, o Libere-se, o que fazer enquanto o amor não chega. E se inscrever no canal também. O 88 é numerologia ou não tem nada a ver? É? Eu gosto do 8, né? E 8 é o dia do meu nascimento, né? 8 de novembro. Gente, então segue essa mulher que, ó, de verdade, ela traz de um jeito tão... simpatia dessa, de um jeito tão leve, é tão legal ouvir você falar. Pra gente terminar, o que é coragem pra você? Coragem... Coragem é... Eu só tenho uma vida, né? Então, é saber usar o medo ao meu favor
pra eu ter cuidado com as minhas decisões, com as minhas escolhas, sem que ele me impeça de fazer o que eu quero. De usar a minha intuição ao meu favor. De me arriscar, de me desafiar. Porque foi graças à coragem que hoje eu faço o que eu amo. E eu nem chamo de trabalho, né? Eu não consigo falar, eu trabalho. Eu amo tanto atender as mulheres e passar esse conhecimento e ver a transformação delas. E o que me deu coragem foi esse meu impulso, sabe? Eu acredito muito em mim, acredito muito nessa força que vem aqui dentro, né? Que tem sempre algo que a gente não explica muito bem, que é, faz isso. Vai ajudar as mulheres, fala mais, pega essas mulheres, se reúna com elas, né? Tenha contato com elas. Então é a coragem de se arriscar. Ai, que coisa linda. Deixa uma mensagem para as mulheres que nesse momento sentem que estão dentro de um relacionamento abusivo. Dá uma mensagem, assim, para elas se empoderarem desse lugar de que elas podem sair, né? Eu já estive nesse lugar, né? Eu já estive e eu pensava que eu tinha que ficar ali, né? Que eu tinha que manter esse relacionamento. E não, meninas, não existe só esse homem no mundo. Por mais que você tenha criado expectativa, que você tenha sonhado em construir uma família com esse homem, eu entendo. E é muito importante, né, você realizar o seu sonho. Mas com a pessoa certa, né? Não dá pra gente continuar chamando de amor aquilo que acaba com a sua autoestima, com o seu amor próprio. Então a gente precisa dar nomes, né? Isso, na verdade, é dependência emocional. E você precisa ter a certeza de que você precisa se curar para daí sim, quando você se sentir completa, inteira, você se preparar para atrair uma pessoa evoluída, de valor. E sem essa necessidade, eu preciso do outro, alguém vai me salvar, alguém vai me trazer a felicidade. Não. Primeiro você tem que ser feliz com você e aí sim você vai estar pronta para encontrar alguém e juntos vocês vão transbordar. Ai, gente! Que coisa mais linda. Obrigada demais, assim, que prazer, que felicidade ter você aqui. Eu que fiquei feliz, com esse muito sorriso obrigada largo. pelo convite, Foi adorei. demais, assim, que mulheres tenham esse clique, esse start, que a partir do que você falou e de tantas coisas incríveis que você falou aqui com a gente, que essas mulheres tenham esse start, que os homens tenham esse start de procurar, de buscar ajuda, para que a gente tá nessa vida, só tem uma que se falou, vamos ser felizes, vamos tirar os pesos das costas, né? Vamos tornar essa jornada mais leve. Sim. Ai, gente, me segue lá, @FabiMaimone, @CoragemCast. Muito obrigada pela audiência. Até o próximo episódio. Vamos embora? Adorei, viu? Gratidão. Ai, eu que te agradeço muito. Gente, obrigada. Até a próxima. Tchau.